Queridos amigos e amigas, muito obrigado por estarmos juntos outra vez, mais uma vez, começando o mês de agosto, mês das vocações. Já iniciamos unidos a grande família redentorista que celebra neste dia Santo Afonso de Ligório, o fundador desta família religiosa que tanto bem fez e faz à Igreja. E neste dia, terça-feira, 1º de agosto, nós continuamos nossa meditação da Palavra de Deus, que a liturgia da Igreja nos apresenta. E nessa continuidade está o capítulo 13 de São Mateus, os versículos 36 a 43. É a explicação da parábola do joio e do trigo. Lá atrás, nós escutamos a parábola do joio e do trigo, e aqui a comunidade de Mateus vai dando os elementos que ela, depois de se reunir, de meditar, de rezar, chegou à conclusão quando Jesus falou, quando Jesus ensinou com aquela parábola. Todos os 6 elementos aqui presentes nos ajudam a entender como é a pedagogia, o jeito de Deus agir. Deus age sempre com misericórdia e paciência. Ele não exclui ninguém. Ele espera sempre o tempo certo. Sempre dá uma nova chance. Sempre é possível entender diferente. Por isso que não arrancar o joio do trigo, de junto do trigo, não significa ser conivente com o mal ou com as pessoas que agem mal, mas sim saber que com o discernimento nós podemos ajudar essas pessoas que agem mal a se converterem. E até mesmo nós, quando cometemos algum erro, precisamos de conversão, precisamos de mudança, de arrependimento, precisamos retomar. Por isso, a parábola do joio e do trigo e do joio, ela é um convite a hoje e sempre buscarmos o discernimento, termos bem presente como Deus age e como é que nós devemos agir. A comunidade de Mateus, as comunidades de todos os tempos, a nossa comunidade, ela presencia essa mistura. Não existe aqueles que são só bondade e não existe aqueles que são só maldade. Existe uma predominância, talvez uma pessoa que faça mais o bem e outra que faça mais o mal, mas não somos exclusivamente bons ou exclusivamente maus. Por isso, meus amigos, que a comunidade de Mateus, tendo a sua origem vinda do judaísmo, eles tinham presente que quem cometesse qualquer errinho, nós vamos escutar depois aquela pergunta de Jesus, aquela pergunta de Pedro, a Jesus, que diz: quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Então era uma comunidade muito fechada, muito reduzida, limitada, no sentido de que a pessoa que errasse já estava excluída. Eles vinham do judaísmo, uma comunidade que naquela época era fechada por causa da lei da pureza e da impureza. E agora, com o ensinamento de Jesus, a novidade de Jesus, Jesus está dizendo: esse tempo terminou, agora nós precisamos nos abrir, agora precisamos acolher, ninguém fica fora. Deus dá sempre uma chance, Deus dá sempre uma oportunidade. Ele é misericórdia e paciência. Por isso que, se arrancarmos o joio, corremos o risco de arrancar o trigo. E essa palavra, minha gente, significa muito para a nossa vida, porque quando nós arrancamos o joio, ou seja, jogamos alguém fora, nós estamos interrompendo a ação de Deus que poderia ter agido no coração daquela pessoa.
Ou então, quando nós desanimamos, eu não tenho mais jeito, eu já sou caso perdido, nós estamos interrompendo a ação de Deus na nossa vida. Nós não podemos desanimar. Deus está sempre conosco. Ele é bom Pai. Ele nos ama. Ele sabe de que barro nós somos feitos. E por isso Ele confia em nós, acredita em nós, ainda que tenhamos parte da nossa história feita joio. Mas a maioria é trigo. Trigo, boa semente. O que nós precisamos ter muito presente é o que predomina na nossa vida. Se está predominando o joio, então precisamos urgentemente rever as nossas atitudes. Mas se o trigo já está presente, então ao invés de sairmos arrancando tudo, nós precisamos cultivar bem o trigo, para que ele produza muito mais. Porque, conforme a explicação da parábola, o que vai valer e o que vai prevalecer é o bem. Os maus que fizeram os outros pecarem, que fizeram os outros irem pelo caminho errado, esses vão se extinguir por natureza. Mas o bem, os bons, aqueles que lutaram, se esforçaram, confiaram, acreditaram, batalharam pela bondade, esses brilharão como o sol, diz o texto. Então, não vamos sair por aí já arrancando todos os joios. Marquinho, então vamos cruzar os braços e vamos deixar que o joio cresça? Talvez não. Na nossa vida é diferente lá do quintal. Na nossa vida nós podemos ir arrumando, organizando, revendo, avaliando. Por isso o pedido do discernimento. Vamos juntos, como Santo Afonso nos ensina, vamos pedir discernimento, vamos pedir a força de Deus para nós, para que no campo da vida não prevaleçam as sementes do joio, mas sim as sementes de trigo, a semente do bem, da beleza, da felicidade. Esse é mais um Palavra por Palavra. Muito obrigado por estarmos juntos. Se você é a primeira vez que está chegando aqui, bem-vindo. Muito obrigado aos companheiros e companheiras de longa jornada. Muito obrigado pela delicadeza dos comentários, dos likes, dos compartilhamentos. Muito obrigado por sermos esta corrente que leva a palavra de Deus a tantos corações. Fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se assim o bom Deus nos permitir.